Fala galera, eu sou o Theory e vim trazer para você aqui dados críticos sobre RPG. E chegamos ao dia 28 do nosso desafio de construção de um cenário de RPG em 30 dias, estamos quase lá. E hoje nós vamos dar uma olhada naquelas coisinhas que a gente geralmente deixa passar. Mas antes quero lembrar você que você pode se tornar um membro aqui do canal e receber os vídeos com antecedência clicando aqui embaixo. Ou caso você se torne um sub lá na Twitch, onde eu faço lives. Se você fizer isso e conectar sua conta lá no nosso Discord aqui embaixo, você recebe os vídeos com antecedência, pode ajudar a escolher os temas dos próximos vídeos também, ok? Vamos então responder a nossa pergunta do dia de hoje. E a pergunta de hoje é um pouco pessoal, né? Ele pergunta aqui: qual personagem você jogaria no seu próprio mundo, cara? E eu coloquei aqui algumas opções, né, no dia 28 aqui no nosso Notion, de personagens que eu gostaria de talvez jogar. Talvez um pequenino mercador e bardo que anda pelas cidades em busca de histórias e de vender os seus produtos. Outro personagem que eu jogaria seria um bárbaro das planícies que odeia as cidades, né? E por último, talvez um elfo estudioso que quer se tornar um grande mago. Então seriam personagens que geralmente eu faria e gostaria de jogar aqui nesse próprio mundo, acho que seria interessante fazer isso. Mas pensando bem, eu gostaria de jogar com coisas diferentes, né? Talvez um político e várias outras coisas para ver essas facetas do mundo mesmo, né? Talvez um druida, seria bem bacana fazer isso aí. Espero que a gente consiga fazer isso no futuro, jogar nesse cenário aqui, seria muito interessante. Mestrar alguma coisa aqui, jogar também. Vamos então ao nosso desafio do dia 28. Vou deixar o link aqui na descrição, que vai nos levar aqui para o site do Escriba Encapuzado, onde o Diogo Juan Horta, né, traduz os guias da Stephanie Cottle Bryant aqui. E o guia do dia 28 é basicamente a Stephanie nos dizendo aqui para que a gente nos atente para algumas coisas que geralmente a gente deixa passar, como por exemplo vestimenta, alimentação e cozinha, saneamento e higiene. Ela dá várias dicas aqui, né, vários exemplos de coisas que geralmente a gente deixa passar, que a gente não olha tanto. Inclusive tem alguns comentários aqui, né, de pessoas que provavelmente leram lá o guia original que ela fez e que o Diogo traduziu aqui também no site, com exemplos de como a gente pode colocar isso no nosso mundo. Então a ideia do exercício de hoje aqui é gastar 15 minutos e escolher dois desses aspectos aqui, desses tópicos negligenciados, como ela coloca entre aspas, e falar sobre eles, né? Além de se lembrar de outros aspectos da construção de mundo que você gostaria que tivesse sido abordado durante esses exercícios, mas que a gente não encontrou. Então talvez tenha algum tópico específico que você gostaria de ter falado, magia especificamente. Então você pode usar isso hoje, esse momento do exercício de hoje, para tentar se aprofundar mais nesse aspecto que você acha importante para o seu mundo ou que você acha que por algum motivo foi negligenciado. O que eu vou fazer aqui vai ser que eu vou escolher dois desses aspectos aqui. Eu acho que eu vou escolher o tratamento de idosos e essa questão de passagem aqui, né, que está colocada aqui embaixo. Então eu vou gastar 15 minutos para fazer isso e eu já volto aqui para mostrar para vocês o resultado. Então depois de 15 minutos eu volto aqui com algumas coisas, né, alguns apontamentos que eu fiz sobre esses dois tópicos, né. Então no caso do tratamento de idosos, né, existe na antropologia, em alguns estudos antropológicos, né, uma coisa muito interessante que acontece em várias culturas, né, assim como a proibição do incesto e tal, que é um ritual, quase como se fosse um ritual, né, mas algo que acontece com os idosos é que eles chamam de se retirar para morrer, que à medida que a pessoa vai adquirindo uma certa idade, né, nessa grande maioria das culturas, né, na verdade, se eu não me engano, são em todas as culturas, isso é algo que acontece em todas, eles vão ficando cada vez mais reclusos, né, a questão da idade, ela vem trazendo consigo muito em voga a questão da utilidade, né, até porque o trabalho, ele ocupa um lugar central na identidade, na vida das pessoas, e pensando assim em sociedades mais primitivas, a gente sempre vai ter o trabalho muito voltado para uma questão braçal e física, então existe esse ritual do idoso ficar mais recluso, de não querer atrapalhar, né, isso é um problema ainda hoje, né, que a gente tem que tomar um certo cuidado ali, porque depressão em idosos tem sido um grande problema aí, né? Porque muitas vezes eles se sentem que não são úteis mais ou que perderam várias coisas que conseguiam fazer quando eram mais novos, né? E aí pensando nisso tudo, nesses aspectos aqui, eu pensei em como algumas diferentes sociedades lidariam com isso, né? Então aqui nas cidades livres do Oeste, ele vai acontecer basicamente como a gente já está acostumado a ver em cenário de fantasia medieval. Isso vai variar de cidade para cidade. Algumas cidades lidam melhor com essa questão, incluindo os idosos na sua vida pública e tal. Outros nem tanto, né? Um pouco mais cruel que eu coloquei aqui, infelizmente, né? Isso pode gerar uma coisa interessante que é esses idosos migrando de uma cidade para outra, mudando para uma cidade que cuide melhor deles e tal, né? Porque, sinceramente, eu não quero ficar abordando na história ou trazer para o cenário
esse tipo de crueldade e esse tipo de coisa não, tá? Não é algo que me agrada de jogar, não é algo que me agrada de ler, né? Muitas vezes a gente lê e tem que estudar, já tem que lidar com muita coisa na vida real, fica lidando com isso na fantasia, é demais, né? E aí eu pensei aqui em que outras sociedades vão agir de formas diferentes, né? De formas mais positivas, que eu acho mais interessante. Por exemplo, em Narsi, como é uma sociedade, uma comunidade super organizada, né? Que eu me inspirei lá em Valden 2, existem instituições ou grupos ali que cuidam desses idosos, né? E integram eles na sociedade de uma forma muito bacana, né? E lá em Trunir, né? Nos anões ali, os idosos eles não se retiram, cara. Quanto mais velhos, mais eles sobem em poder na sociedade. A tradição é muito importante para os anões e aprender daqueles que são mais velhos é algo que se aprende desde criança, cara. E é algo que nós, como seres humanos, deveríamos aprender também, galera. Fica aí a dica. Em relação à passagem aqui, né? O andar para lá e para cá, existem alguns postos de fiscalização nas entradas e saídas de fronteiras aqui, né? Entrar nos salões de Trunir dos anões é quase impossível não sendo anão, a não ser que você seja convidado ou que exista uma passagem secreta de alguma forma. Ir até Nassi, que é a ilha lá dos Tiferinos, requer a contratação de navegadores experientes. E algumas cidades livres, elas não permitem portar armas livremente dentro dos seus muros, que é interessante também colocar essa limitação, né? O que os grupos vão fazer se não tiverem armas? Como é que eles vão se virar, né? Algumas, inclusive, né, como esse é um mundo muito mágico, elas podem proibir a magia, o uso de magia dentro dos seus muros, né? Isso é muito interessante. E algumas pessoas podem ser exiladas para alguns outros locais e podem ser proibidas de voltar, né? Eu acho que seria interessante pensando em relação ao livre andar aqui, né? E eu acho que é isso pelo dia 28, né? Tem muito mais coisas que a gente poderia se aprofundar aqui. Se você tiver com mais tempo, você pode voltar nesses outros aspectos aqui e aprofundar em cada um deles, né? Eu acho que, lógico, vai acrescentar e incrementar muito no seu mundo aí. No entanto, o nosso objetivo aqui é ser mais breve e deixar para construir muitas das coisas que a gente vai fazer enquanto a gente joga, ou no caso de quem está escrevendo um romance, enquanto você escreve, você vai aprofundando à medida que você vai sentindo a necessidade. Porque essa base que a gente já está construindo aqui já está sendo muito boa, né? Mas é basicamente isso pelo exercício de hoje. Não esquece de clicar aqui na nossa árvore de links, de se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer, deixar o seu like e até o vídeo de amanhã. Estamos quase encerrando nosso desafio. Até lá!